Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. O nosso tema de hoje, inclusive, é como alcançar o meu filho, né? E eu acho que já tem que começar desde os primeiros dias de vida, né, minha irmã? Já tem que começar já a ensinar de alguma forma, né? É verdade, né? É verdade. Porque, na verdade, é que às vezes a gente percebe que o nosso filho chegou, né? Nós abraçamos, envolvemos, mas depois de um certo ponto, aí a gente vai ver algumas outras coisas que vão caminhando, que vai acontecendo no caminho, no trajeto. E é isso que a gente vai falar também hoje aqui nessa tarde. Pronto, beleza. Bem? Então, o pessoal que está chegando agora, a galera que está se conectando, sejam bem-vindos. Já pode mandar alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tiverem em relação ao assunto de hoje, aqui com a missionária Márcia. Como alcançar o meu filho? Você quer saber mais sobre isso? Vai acompanhando o nosso bate-papo aí e já vai mandando a sua pergunta aqui pra gente no 11 930 03 0316. Já fique à vontade aqui. Já tinha uma galera aqui que mandou mensagem pra mim mais cedo, minha irmã, já esperando. Tô aqui esperando a irmã Márcia chegar. Falei, calma. Que maravilha! Pois é. Nayan, sim. Muito bom também nós lembrarmos que lá no site da Rede 316 tem muitos programas, não só Entre Pais e Filhos, mas tantos outros, né? Essa semana já encaminhei o programa ali, Pastor Marcelo, Somos Um, que já tem salvo os programas em podcast, né? Então, é uns programas maravilhosos que ficam gravados, que bênção na vida, e eu tenho compartilhado com o pessoal da capelania escolar, na implantação do Viver Escola, e tem sido bênção demais, hein? Isso, o pessoal que tá aí e quer saber como é que foi os programas aí das semanas anteriores, vai lá no site www.rede316.com.br, pode baixar em podcast tranquilo nosso Entre Pais e Filhos e também outros programas aqui que são veiculados na Rede 316. Deixa eu mandar um abraço rapidão aqui, minha irmã, rapidinho mesmo, para Marília Souza, que tá lá na cidade de Três Corações nos acompanhando. Três Corações, se não falha a memória, eu acho que é Minas Gerais, eu acho, né? Depois ela vai me confirmar aqui. Tem a Adriana dos Santos também, que está em Presidente Prudente, São Paulo, e tá aqui ligadinha na 316 também. Tem a Marlene da Silva, é o pessoal que tá mandando mensagem agora, né? Marlene da Primeira Igreja Batista em Vila Aparecida, Sapucaia, Rio de Janeiro, e ela tá colocando assim, ó: graças a Deus pela Rede 316, tem sido bênção na minha casa, estou ouvindo agora, que Deus abençoe vocês, parabéns. Tem a Magda, da Igreja Batista de Serrinha do Canto, em Serrinha dos Pintos, que fica no Rio Grande do Norte, participando também. Isso, a Marília falou que é Minas Gerais mesmo, acertei, né? Três Corações. Minha irmã, posso soltar a vinheta? Opa, vamos lá! Então vamos que vamos! Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Começando agora então o nosso Entre Pais e Filhos com a missionária Márcia Doneda aqui na programação. E esse tema é realmente muito top. Como alcançar o meu filho? Fale um pouco sobre esse tema pra gente. Por que você escolheu ele, minha irmã Márcia, pra essa quinta-feira especial, hoje, dia 28? Muito bem, Nayan. Porque, assim, ter os nossos filhos é um presente de Deus. É bênção do alto. E nós vamos começar o nosso programa de hoje, Entre Pais e Filhos, lembrando que a semana passada a gente falou um pouquinho sobre discipulado, pais discipuladores, que está caminhando no dia a dia, 24 horas por dia ali com seu filho. E nesse tema, como alcançar o meu filho, eu quero iniciar aqui, Nayan, fazendo aqui algumas definições, certo? Sim. E principalmente desta palavra alcançar, certo? Então, o que quer dizer alcançar? Eu publiquei um livro em 2009 chamado Pais Obedientes, Filhos Alcançados. E teve uma pessoa que ficou, assim, preocupada. O que significa alcançar? Ele fez essa pergunta, né? Olha só. O que é alcançar? Então, hoje o nosso tema, como alcançar o meu filho. E nós vamos fazer essa introdução, praticamente fazendo essas definições sobre o verbo alcançar. E se é verbo,
ele está associado a uma ação, não é isso mesmo, Nayan? Certo, exatamente. Há uma ação direta dos pais nessas circunstâncias aqui. Então, o dicionário online, ele define alcançar como, primeiro, chegar junto ou ao lado de, né, ou de alguém ou algo à frente. E uma outra colocação, significa acelerou o passo e alcançou o companheiro. Então, alcançar, podemos assim ter outros verbos semelhantes para que a gente possa ter um deslumbre melhor disso aí. Nós podemos ver outros verbos sinônimos. Ganhar. Aí, eu vou falar esses verbos aqui, Nayan. Você e a sua esposa que está na expectativa da chegada da Lins, que você também coloque esses verbos aí nessa expectativa aí dessa recepção, certo. Tá bom? Aham, claro. Vamos lá. Ganhar. Vocês estão nessa expectativa de quê? Não é? De ganhar, de isso ganhar, mesmo. da chegada da Liz, né? Exatamente. Então, ganhar, abraçar, atingir, envolver, né? Ter, incluir, conquistar. E a lista vai grande sobre esses verbos, sobre essa semelhança do alcançar. Então, nos faz também fazer uma lembrança, né? Lembram da chegada do filho? Lembra da chegada do primeiro filho? Eu quero que todo pai, toda mãe, nessa tarde, possa fazer uma reflexão. Eu não sei qual a idade do seu filho, mas faz uma reflexão e lembre o dia da chegada do seu filho. Independente qual a idade que seja, ou qual quantos filhos você tenha, né? Mas, na verdade, um filho sempre é uma esperança. É um sinal de que Deus ainda acredita no ser humano. Então, nesse dia da chegada, você fica naquela expectativa. Você acabou de falar, né, Nayan? Isso. Quanta expectativa, a alegria, os planos, os sonhos, as roupinhas, como vai ser o rostinho, como serão os olhinhos, enfim, a alegria da conquista, de abraçar, de envolver, de ganhar, de ter, né? Isso. Então, eu digo isso que, com toda a experiência, quando meus 2 filhos nasceram, né? Seja Felipe, nasceu, e daí 1 ano e 8 meses nasceu Denise. Que alegria receber os nossos filhos, né? E a gente sabe que tem todo esse processo da expectativa e tudo mais, aí chega a hora das dores, a hora, como também sua esposa está nessa expectativa, e quantas outras mães que passaram, estão na expectativa ainda também da chegada do bebê. E eu posso dizer de fato, pelas 2 experiências preciosas que eu tive na minha vida, de que João 16:21 cumpriu-se em minha vida. Olha aqui, a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Olha. Realmente, essa palavra, de fato, isso se cumpriu na minha vida, e eu acredito com toda certeza no meu coração, se cumpre na vida de cada mãe, e também até no coração, porque às vezes o coração do pai fica ali sem saber como fazer, ansioso pelos corredores, né? Daqui a pouco você vai viver isso aí, né, Nayan? E vocês vão ficar nessa expectativa. Mas, Nayan, apesar das dores, tudo isso acaba assim passando rapidamente, e você coloca as mãos no seu pequeno filho. É um amor instantâneo. É lindo, é emocionante, não tem sensação melhor. E dizem que quando se é avô, o amor é dobrado. Olha só. Não é, né? Dá pra ver. Eu tô nessa expectativa aí, da agora pra frente, né? Minha filha tem 23 anos, 23, meu filho tem 24, então, quando Deus enviar os filhos dos filhos, eu viverei esse amor dobrado, como dizem que os avós vivem. E a gente sabe que realmente não voa. Hoje, os nossos filhos, meus filhos hoje têm olha a idade que já estão, né? E eu me recordo naturalmente, como se fosse assim, bem recente,
a vinda, a chegada deles, a expectativa, a alegria, as dores, é claro que todos aqueles, né, procedimentos, mas você esquece tudo isso. Na verdade, o filho cresce muito rápido, o tempo passa muito rápido, o tempo voa. Aí vai chegando trabalho, contas, fraldas, leites, tantas outras coisinhas a mais, e assim passa os dias, e parece que também nesses dias, parece que às vezes a alegria da conquista, quando se mistura com outras prioridades, acabam ficando um pouco mais distante. Enfim, tudo na vida parece andar mais depressa, parece que nos dias de hoje, ou talvez porque nós, até comentei hoje, talvez hoje porque nós temos um dia de 24 horas e nós queremos fazer um trabalho de 44 horas, 48 horas nesse mesmo dia, tantas ações, não é? São tantas informações, são muitas agendas, e a estabilidade da família, ela vai sendo ameaçada por uma variedade de fatores, sejam eles de natureza econômica, educacional, emocional, e parece que tudo isso acaba roubando aquela tão sonhada conquista da chegada de ter alcançado o teu filho, da chegada do filho. Mas se nós pararmos para pensar bem, Nayan, e voltarmos para a Bíblia, meus queridos ouvintes, ela pode nos surpreender e nos ajudar aqueles que realmente se preocupam com as famílias, ajudar pais e filhos que estão enfrentando o estresse dessa vida moderna. A palavra de Deus diz que homem e mulher são abençoados por Deus para que gerem filhos e assumam responsabilidades perante a criação de Deus ao seu redor. Isso confirma-se em Gênesis 1:28, né? Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Então, ter filhos configura ser abençoado. Você que tem filhos, você é abençoado por Deus. Essa bênção é para todos. De certa forma, essa bênção também é para os filhos, que também foram abençoados com esta palavra de Deus. Enfim, todos os membros da família são amados por Deus. E esse amor de Deus une perfeitamente todas as coisas e principalmente até gerações. E a gente tem participado, Nayan, aqui desse processo, só que infelizmente o propósito de Deus para as pessoas, para as famílias, acaba sendo distorcido por algumas outras distrações que a gente encontra no meio do caminho. Sim. O que era para ser bênção, muitos enxergam hoje como peso. Parece que aquela alegria da chegada, aquele anseio, aquela expectativa, parece que as dores se transformaram em outras dores. Não são aquelas dores do parto, são outras dores. A bênção de ter alcançado o filho parece que se perdeu no trajeto, no caminho. E acaba, nesse sentido, hoje, talvez, não sei se é exagero, mas talvez muitos enxergam como peso, como uma outra dor de não ter mais o filho. E esse filho está talvez geograficamente muito próximo, mas emocionalmente, relacional, social, espiritual, está muito, muito distante. E é necessário alcançá-lo. Muitos hoje se deparam nessa situação, talvez diante dessa logística da modernidade, de todos esses avanços, né? O desenvolvimento tecnológico das últimas décadas permitiu muitas informações jamais vistas realmente na história da humanidade. Jornais, rádio, TV, internet, permite realmente ali uma imensurável transmissão diária de informações e acabam gerando mudanças que acabam trazendo outros prejuízos, e principalmente eles o distanciamento da família, a falta de comunicação, a falta da alegria de estar juntos, do convívio, daquele prazer de estar juntos. E acaba que cada um tem a sua convivência
cada um tem suas ideologias, suas perspectivas. A verdade é que cada um tem um foco, não é? E aí fica nesse grande... cada um no seu mundo. E a gente pode perceber que os jovens ou os adolescentes hoje, com essas informações, eles pensam de maneira diferente dos seus pais, dos seus avós, de outras gerações, e acabam convivendo sossegadamente com algumas ideias opostas, sem se preocupar muito com isso, que na verdade hoje, como o Bauman, ele classificou isso hoje como, infelizmente, hoje, uma sociedade líquida, né? Onde os relacionamentos entre os seres humanos têm uma fragilidade muito grande e houve uma grande, total inversão de valores e a gente se depara com o desafio de todos estarem ligados por inúmeras ferramentas tecnológicas, mas, no entanto, serem desconhecidos uns dos outros. Ou, talvez, serem até desconhecidos de si mesmo. Sim. Conhece o mundo que estão, mas não tem condições de falar do mundo que são. Quem que eu penso? O que está no meu coração? Né? Então, isso gera praticamente uma situação, um sistema que a gente pode até chamar de choque de gerações. E o adolescente acaba se perdendo muitas vezes dentro de casa, né? Dentro daquele mundo, mas dentro da sua casa fica totalmente distante. E a gente sabe que isso é um perigo, quando os adolescentes têm todas essas informações, inúmeras informações, Sim. E que acaba se deixando levar, porque na verdade as motivações do adolescente, eles são gerados por desafios, por descobertas. Os adolescentes parece que eles são imortais, são super-heróis, eles não têm medo de nada, e acaba se envolvendo dentro dessas informações e acaba se distanciando, e a gente acaba entrando nesse choque de gerações, não consegue conversar, não consegue falar. E aí você percebe que o pai está longe, a mãe está distante, o filho está lá no mundo dele, praticamente dentro de uma bolha, né? E infelizmente a gente acaba perdendo toda esse envolvimento, todo esse alcance, parece que aquela alegria daquela conquista ficou tão distante. E isso acaba mexendo com a gente, mexendo com os pais e mexendo com toda a estrutura da família, que acaba levando tantas outras situações, né, Nayan? Sim. Tantos outros problemas, tantas outras frustrações. Né? Exatamente. E aí é a hora que o pai e a mãe... Você falou da questão do alcançar, e aí eu fui aqui Fui olhar aqui direitinho no dicionário, independente da idade, porque isso a gente já está na adolescência, né? Você já chegou aí na fase da adolescência. Essa questão de chegar junto, ela é extremamente importante. Eu acho que você colocou aí a palavra, uma palavra perfeita para a gente falar sobre esse tema hoje, alcançar. Esse chegar junto é extremamente importante, independente da fase, né? Isso. Independente da fase do filho, da filha. Mas, quando se trata da adolescência, eu acho que é uma fase em que você realmente tem que chegar junto. Tem que estar perto, tem que, né, estar realmente mais próximo possível. Porque, realmente, hoje, com esse mundo da internet, né? Todo mundo tem acesso ao celular. Tem crianças que 2 anos de idade já sabem mexer em um monte de coisa no celular, às vezes até menos. E aí são informações que chegam, e se o pai não tiver junto, se a mãe não tiver junto, quer dizer, trazendo ali princípios, ajudando, sendo amigo, sabe por quê, meu irmão? Você estava falando aí, eu estava aqui viajando. Eu fico refletindo, às vezes eu fico parado aqui, não é porque eu não estou ouvindo não, tá? É porque eu fico viajando, tá, eu fico viajando na sua reflexão, eu fico viajando mesmo, começa a passar um filme assim na minha cabeça, porque eu tenho vivido essa expectativa, né? Eu tenho vivido
enfim, eu tenho que controlar a ansiedade para poder chegar o momento em que eu vou viver tudo isso que a gente está conversando aqui. E aí, eu fico muito preocupado, eu fico muito assim, tentando encontrar qual será o meu comportamento, qual será a forma de chegar junto, se eu serei simplesmente um pai ou se eu vou ser um amigo também da minha filha, entendeu? Porque eu acho que os pais precisam entender um pouquinho isso, né? Do que é ser simplesmente um pai, aquele que provê, aquele que protege, ou se eu quero ser um pai e também um amigo, aquele que o filho confia, aquele que o filho, deposita ali as suas mágoas, seus traumas, as suas dúvidas. Eu acho que a gente precisa colocar esse alcançar aí com um pouquinho mais de intensidade, pelo menos para esse início de conversa aqui nesse nosso bate-papo de hoje. Eu fico realmente assim, na expectativa e preocupado ao mesmo tempo de que forma eu vou me comportar com a minha filha. Eu vou ser um pai simplesmente ou vou ser um amigo? Será que eu vou conseguir chegar junto? É essa a minha dúvida. É isso que fica, na verdade, na minha cabeça, martelando, sabe? É muito importante a gente ter esse equilíbrio, né, Nayan? Eu não posso, assim, ser só o amigo do meu filho, né? É claro que ele vai me ver como um pai, como alguém que ele respeita, ele admira, que é o herói, né? Enfim, que tem também suas falhas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Sim. Mas, assim, fechando só essa situação aqui, eu dou uma paradinha, pensei, falei assim, tá tudo bem, Nayanda? Não, é porque eu fico realmente viajando aqui. Maravilha. Então, e aí é muito importante também que nós tenhamos condições de comunicar de um modo eficiente com essas gerações, né? Também procurando conhecer essas formas de pensamento dessa geração, né? Então, nós precisamos também aprender como falar de maneira comunicativa com cada geração. Infelizmente, hoje, a educação, e a gente sabe que, é claro que nós estamos alcançando muitas pessoas pela Rede 316, muitos que estão ouvindo, talvez nem não tenha essa situação aqui, não esteja vivendo algumas situações nesse lado, mas talvez possa ser orientado, pode realmente dar um certo conhecimento para que também possa orientar outros pais, né? Mas eu vejo hoje que a educação, ela se tornou-se muito seca, fria, assim, sem um tempero emocional, né? E a gente percebe que muitos relacionamentos entre pai e filhas acaba sendo uma disputa. Né? Quantos adolescentes que eu tenho atendido nas escolas, adolescentes, jovens, adultos, que venham relatar para a gente essa disputa de pai e filho, de mãe e filha, é um maior número assustador, o tanto de mães que querem disputar com a filha. Como assim, isso, gente? Quando eu ouço, Peraí, meu coração... Disputar como assim, minha irmã? Aí você me... Disputar no sentido da beleza, de conhecimento, de todos os aspectos que possivelmente, até de recursos financeiros, de ter, em todos os aspectos que você possa imaginar. Sim, sim. Sabe? Eu digo isso porque, assim, para que a gente tenha uma abrangência geral, eu não estou dizendo isso para um público específico, eu estou dizendo para todos, para que a gente tenha pautado em muitas experiências que a gente já tem vivido, né, e a gente já tem acompanhado. Então, a gente percebe essa disputa, que raramente os pais e os filhos não sabem pedir perdão, não sabem respeitar os limites, não têm empatia, não sabem colocar no lugar do outro. Né? Eles acabam perdendo o encanto pela vida, né? Eles não estão educando com estímulos para contemplar o belo, para pensar antes de agir, né? Para expor e não impor as suas ideias, né? Então, infelizmente, hoje muitos pais, não estou dizendo que todos estão me ouvindo, seja essa a realidade, mas muitos pais estão informando e não formando filhos como Deus nos comissionou. Vão e multipliquem. E você pode perceber que em Gênesis 1:28, Deus dá outras orientações. Deus diga, encham e subjuguem a terra. Olha a responsabilidade, olha o comissionamento que Deus deu aos pais, ao homem e à mulher. Vocês são abençoados para serem frutíferos, para multiplicarem, para que vocês encham a terra, para que vocês subjuguem a terra. E dominem sobre todos os animais que se movem dos céus, das aves e tudo, né? Então, nós temos compartilhado aqui
no programa Entre Pais e Filhos, que o diálogo, a presença, né, nos outros programas anteriores, a persistência na oração, não é isso, né, que a gente tem falado, né? O confiar nos ensinos dos princípios cristãos, o amor dos pais, é a base para o discipulado dos filhos. Os filhos, muitas vezes, vão ler a Bíblia em você. Eles vão confiar na sua confiança. Exatamente. Eles vão aprender a fazer um trabalho na igreja com você. E o filho é o seu discípulo, ele aprende com você. Eu lembro que uma reunião de pais, eu não me lembro se eu já compartilhei aqui, mas uma reunião de pais na escola, a professora da sala fez um comentário para o pai da aluna e compartilhou com ele que a sua filha, olha, sua filha não aceita quando nós chamamos a atenção dela na sala de aula. Todas as vezes que a professora fala para ela sentar, ela simplesmente sai da sala. Poxa. Então a professora fez essa reclamação ao pai da aluna e imediatamente o pai da aluna saiu da reunião. Então, onde que ela estava aprendendo, né? Então, ensinamos com exemplo. E muitas vezes nós nos pegamos fazendo coisas que os nossos pais faziam ou fazem. Quantas vezes que eu, às vezes, essa semana eu vou compartilhar algo aqui, que eu fiz algo com minha filha que minha mãe fez comigo, eu nem me deparei. Falei, gente, né? E é muito importante a gente ter uma reflexão que quem não pode aprender com o passado está condenado a repeti-lo. Então eu vou aprender, olha, que está errado, não preciso repeti-lo. Mas está errado, eu posso realmente quebrar esse ciclo de erro do passado, dos meus pais, e eu vou levar o que é bom. Então eu vou repetir, não vou repetir os erros dos meus pais, né? Então, mas para que os nossos filhos não repitam nossos erros, é necessário que eles saibam, né, é necessário eles saberem dos nossos erros, das nossas frustrações, das nossas decepções, né? E que aí uma pergunta, o que os filhos registram de você? Imagens negativas ou imagens positivas? Eles registram todas, né? Olha. Todas elas. Então, na verdade, já fica isso, já para que a gente possa entrar no segundo momento, né? E para que os nossos filhos não repitam os nossos erros, é necessário que eles saberem dos nossos erros, das nossas frustrações, as nossas tristezas também, né? Mas antes de pular aqui para nossa outra pergunta, deixa eu só voltar um pouquinho na primeira parte dessa sua última fala aí, quando eu falei da questão sobre ser amigo, né? E não simplesmente ser um pai, aquele mandatário e tal. Tem que ter uma balança aí, minha irmã? Ou ser amigo demais atrapalha, ou ser só pai demais atrapalha? O que você poderia falar sobre esse equilíbrio, né, Nayan? Esse equilíbrio é perfeito. É claro, assim, a gente tem vivido isso na experiência com os nossos filhos, de falar, olha, agora é a mãe que tá falando. Tem hora... Deixar bem claro aqui, agora é a mãe. Agora é a mãe que tá falando, né? Porque, assim, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu gosto muito de brincar. Eu gosto muito de brincar com os meus filhos, eu sempre fui brincalhona com os meus filhos, né? E a gente tem hora que a gente brincava tanto que às vezes eles pensavam que eu era irmã deles. Olha! Então, assim, brincando, assim, meu filho pegava ele, jogava no tapete, na sala, tal, agora... Aí depois eles crescem, hoje eu sou a baixinha da casa, meu filho tem quase 1,90 m, vou brincar com ele e já coloca no chão, fala assim, pede água, mãe. Não tem jeito, né? Então, assim, esse relacionamento de conversar, eu lembro quando eu gosto, minha filha, ela fala assim, mãe, vamos ali tomar um açaí comigo. Quando ela fala isso, eu falei, eita, já tem alguma coisa. É a hora da gente conversar, sabe? Mãe, tá assim, eu tô pensando isso, tal. Isso é tão bom, sabe? Show. E isso é gostoso. Ela fala dos planos, ela fala de pessoas, né, do relacionamento dela. Então, assim, é interessante quando ela sabe, mãe, eu posso isso? Mãe, o que a senhora acha disso? Né? Mãe, eu vou compartilhar com a senhora isso aqui, tá? Então, assim, esse equilíbrio é maravilhoso, sabe? Os filhos, eles precisam disso. Entendi. De saber que eu sou o pai, que eu sou a mãe, mas eu saber que eu tenho realmente alguém que eles podem compartilhar o que está no coração deles. Maravilha. E aí vem essa pergunta que ela é bem interessante.
mas de que precisam os filhos em relação aos pais? O que os filhos esperam dos pais? Às vezes, né, talvez o pessoal que está nos ouvindo fica preocupado. Mas e os filhos? Não, essa é a temporada dos pais. Isso. Vai chegar a temporada dos filhos, viu? Muito bom. Pois bem, porque pai, ele recebeu do Senhor essa incumbência, né? Recebeu essa bênção, esse comissionamento de cuidar, de multiplicar, né? Então, a gente está falando agora, nesses primeiros programas agora, dessa primeira etapa aí de pais e filhos, sobre os pais. Então, meus queridos pais que estão nos ouvindo, eu digo para vocês tudo isso com um enorme espelho diante de mim como mãe, né? Os filhos, eles não precisam de pais gigantes, mas eles precisam de seres humanos que falem sua linguagem, que sejam capazes de chegar com essa linguagem e penetrar o coração dos filhos. Os nossos filhos, eles não precisam de pais que consigam desenvolver nos seus filhos. Os nossos filhos precisam de pais que consigam fazer com que seus filhos tenham capacidade de dialogar, de ouvir, de ter autoestima. Os nossos filhos não precisam de pais que realizam todos os desejos deles. Os pais que vivem em função de presentes, eles serão lembrados por um momento, porque são prazeres superficiais. Mas os nossos filhos precisam de pais que compartilham suas lágrimas, as suas experiências, a sua história, as suas lágrimas, enfim, o seu tempo, porque isso serão inesquecíveis na vida dos nossos filhos. Nossos filhos, eles precisam de pais que tenham coragem de falar sobre os dias mais tristes da sua vida. Quando conhecemos a história da vida das pessoas, nós nos tornamos mais compreensivos com as suas ações e suas reações. Vocês lembram daquela história da caderneta vermelha? Aquele pai registrava a história dele, as suas dores. Ele não tinha coragem de compartilhar com o filho, mas ele registrava na caderneta. E somente quando o filho perdeu o pai, é que o pai foi valorizado. Porque às vezes o pai não teve... Ele foi ensinado assim, e ele não conseguiu falar para o seu filho. Então, espere alguém falar, fale, converse com eles. Muitas vezes os nossos filhos vão ser muito mais compreensivos com nós mesmos, quando eles conhecerem nossas histórias, o que nós já passamos. Nossos filhos precisam de pais que tenham ousadia de contar das suas aventuras, dos seus sonhos, dos momentos mais alegres da sua existência. Acho tão legal quando meu esposo Marcos, às vezes ele fica compartilhando com o Felipe, com o Denise, com a gente aqui, as histórias quando ele é criança, as aventuras que ele fazia e tudo mais. Isso vai trazendo, vai resgatando, sabe? Aqui, meu pai foi isso, meu pai fez aquilo, meu pai também fez arte. Meu pai também teve, né? Então, eu compartilhei já que esses tempos fui na casa dos meus pais, fiquei lá uns dias. E foi tão bom registrar histórias. Eu escrevi histórias dos meus pais, sabe? Histórias lindas, assim, falei, meu Deus, hoje entendo por que meu pai é assim. Hoje eu entendo algumas ações da minha mãe, ela foi criada assim, sabe? E aí eu consigo ser mais compreensiva com ela, com algumas ações dela, porque às vezes algumas coisas que ela fala, acaba machucando, acaba, né, do jeito... Mas ela foi criada assim, e não teve ninguém que talvez, num momento na sua vida... que se aproximou e que disse para ela, né, como que seria o melhor caminho. E aí como que realmente isso encheu meu coração de compreensão em relação à vida do meu pai, à vida da minha mãe. E eu tenho um outro olhar para eles, um amor parece que potencializou, sabe? Massa. Quando você conhece a história deles, as lutas deles, né? Então, nossos filhos, eles precisam de pais que saibam realmente penetrar no mundo do outro. Precisamos humanizar. Muitos pais, eles acabam trabalhando duro para dar um mundo para os seus filhos, né? E às vezes ainda aponta para o menino, fala assim, esse menino tem tudo. No meu tempo não era assim, né? Mas não tem paciência de sentar com o menino e abrir o livro da sua vida para eles e falar quem ele é. Nossos filhos não precisam de pais. Os filhos precisam de pais que se deixem conhecer. A única maneira de educar a emoção é criar vínculos. E esses vínculos para que sejam sólidos e profundos na vida dos filhos.
Lembra que nós falamos? Quem mais vê, quem mais seu filho vê, é quem mais imprime valores para ele. Quem mais seu filho escuta, é quem mais ele ensina. Quem mais seu filho se relaciona, é quem mais cria vínculos profundos com ele. Lembra que nós falamos sobre isso? Né? E a gente sabe que a mídia descobriu tudo isso. Infelizmente. O que seu filho registra de você? Qual a imagem que ele tem de você? O que temos imprimido na vida dos nossos filhos? Nossa, são perguntas bem fortes, pesadas para a gente, que cabe a nós, como pais, essa reflexão. Né? Não percebemos, mas eles estão nos fotografando a cada instante. O que gera vínculos inconscientes não é só o que falamos para eles, mas o que eles veem em nós, né? O que eles estão vendo em nós. Mas é reflexivo isso, né, Nayan? Como mãe, como pai. O que nós estamos imprimindo na vida dos nossos filhos? O que eles estão olhando, o que eles estão nos fotografando, né, a cada instante. E eu acho que a gente tem que deixar claro quem nós somos em todo momento, assim. Sim, com certeza. A gente já viu, assim, eu já vi algumas histórias, né, de pais que são de um jeito em casa e na igreja são de outro jeito, né? Isso dá uma confusão na cabeça da criança, né, que ela prefere morar na igreja, porque na igreja... Mas, desse jeito. Nós como pais, a gente precisa ser realmente transparente, conversar mais e até pegar um feedback dos meninos. Eu acho que é legal em algum momento a gente ouvir os filhos, né? Sim. O que eles estão achando, o que eles pensam da gente. Eu acho que isso é importante. E submeter à avaliação dos filhos, ué. Justamente, né? Se você pergunta, você tem que estar pronto para ouvir, né? Qual é a resposta. É isso aí, avaliação. Né? Isso aí. Agora, minha irmã, e se eu errei com o meu filho, o que eu faço? Pois bem, Naya, vamos lá. Nossos filhos, na verdade, eles precisam de pais que falam coisas maravilhosas, mas têm atitudes... Mas nossos filhos não precisam de pais que falam somente coisas maravilhosas. Lembra do discipulado semana passada? Nós falamos sobre isso, né? Então, às vezes eu tenho aqui um discípulo, mas eu falo coisas bonitas, maravilhosas para ele, mas a minha reação é totalmente diferente. Eu sou intolerante, agressivo, crítico, né? Tem pouco afeto. Então, tudo isso acaba ficando registrado, não é deletado. A imagem, ele não se apaga, mas ela pode ser reescrita. Olha aí a esperança. Se você errou com seu filho, não seja apenas dócil no segundo momento. E não também tente compensar o erro comprando ou dando alguma coisa. Porque você vai simplesmente fazer com que ele te manipule. E ele não vai amar você. Os nossos filhos não precisam de pais que sejam cheios de ira. Tiago orienta muito bem a nós. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, né? Esses dias, a minha filha com um cachorrinho aqui, um branquinho cachorrinho, a gente plantamos aqui, reformamos o nosso gramado, e ele veio, choveu, tal, aquela coisa toda, foi lá, e aí subiu na casa piso branquinho, banheiro, tal, deitou no sofá, daquele jeito. Todo cheio de barro, né? E aí, minha filha olhou, nossa, que fofo, né? Eu falei, meu Deus. Olha só. Olha aí o erro. Porque às vezes a gente acaba realmente passando do limite também, né? Diante de alguns momentos. E aí eu falei para ela, minha filha, que é isso, né? E eu falei outra frase que aí eu falei assim, daqui a pouco ela veio chorando. Mãe, eu preciso conversar com a senhora. E veio com o olho já cheio de lágrimas, né? E aí eu falei assim, a senhora me disse uma coisa e eu fiquei muito triste. E já veio chorando. A senhora falou comigo, falou assim, filha, o que você tem na cabeça, o que você pensa? Eu falei, em relação ao cachorrinho, né? Porque ela achou, nossa, que coisa mais linda. Eu falei, misericórdia, né? Tudo bem que o cachorro era lindo, mas sujo, cheio de barro, não dava, né? E aí eu disse essa frase.
uma coisa, eu sempre ouvi essa frase da minha mãe e nunca imaginei que havia magoado a minha filha de um tanto. Foi essa semana. Mas naquele momento, quando ela disse, chorando, falou assim, a senhora falou, o que eu tenho na cabeça? O que você pensa? Isso me magoou, mãe. Falei, filha, eu sei que você tem na cabeça, eu sei que você pensa. Mas, na verdade, eu reproduzi algo que minha mãe sempre reproduziu. E naquele momento, Nayan, meu coração ficou em dois, partiu no meio. Eu abracei minha filha, pedi perdão, e eu falei, filha, eu sei o que tem na sua cabeça, eu te conheço, eu conheço tanto você. Aí a gente ficou ali as duas chorando, abraçadas, as duas chorando, né? E eu nunca tinha pensado sobre esta frase, até ela vir e me compartilhar. Tá vendo? Né? Então, e aí eu fiquei pensando, será que eu já disse outras coisas? Será que eu já disse outras coisas? Lembra daquele livro, 50 coisas que os pais não podem dizer para os seus filhos? E aquilo ali leva a gente a refletir que talvez a gente tenha dito coisas que têm magoado o coração dos nossos filhos e os nossos filhos, por respeito, não nos falam. E eu achei muito bom essa abertura que ela veio e falou assim, mãe, eu tô triste, porque eu não tenho, tipo assim, como se não tivesse nada na cabeça, né? Então, eu cheguei nela e pedi perdão e eu disse, filha, olha, sinceramente, nunca tinha pensado nisso, então eu peço perdão para você, né? Então, às vezes a gente perde esse controle, às vezes em repreender os nossos filhos. E às vezes a gente acha que não precisa pedir perdão para isso. Mas nós precisamos realmente enxergar isso e reeditar o erro e reconhecer o exagero, né? E falar que realmente aquela atitude não foi agradável e dizer me perdoa, né? Dizer, filha, você realmente é preciosa para mim. Você é a herança do Senhor, é uma recompensa que Deus me dá, é um presente que Deus nos dá. Então, às vezes nós falhamos com os nossos filhos, sim. E aí, Nayan, às vezes, outro tópico aqui que eu quero bem fechar aqui rapidinho, no divórcio, é comum pai e mãe prometer aos filhos que jamais os abandonará. Mas quando a temperatura da alma, eles acabam também se divorciando dos filhos. Muitos, às vezes, até transferindo a culpa para os filhos. Os filhos, eles perdem a sua presença, às vezes, não a física, mas a presença relacional, emocional, deixa de curtir, deixa de brincar, deixa de elogiar, deixa de sorrir, deixa de ter momentos agradáveis com os filhos. E quando isso acontece, o divórcio realmente gera grandes sequelas. Mas se for feito uma boa ponte, se tiver uma boa ponte, se a relação continuar sendo poética, sincera, afetiva com os filhos, eles vão superar essa turbulência da separação dos pais e podem até amadurecer. No nosso posicionamento, errei, percebeu, olha, tá errado, me perdoa, olha, vamos reescrever essa história, eu sei que muitas situações podem ficar ali produzidas e não vão ser apagadas, mas podem ser reescritas com atitudes minha como mãe, como pai, e realmente conseguir enxergar e amar o meu filho. Show de bola. Então, só para a gente fechar esse tópico, pedir perdão não é uma vergonha pro pai, né? Se errou, pede perdão sem problema nenhum, porque a partir daquela atitude você não simplesmente está mais uma vez deixando leve a relação entre pai e filho, mas também ensinando, né? Através de um erro seu, você está ensinando o seu filho. Que nós somos falhos, né? Sim. Também. Porque em algum momento eles podem errar também com outras pessoas. Isso. E aí eles têm que entender que o pedido de perdão ele é extremamente necessário. Isso é discipulado. Exatamente. Bom, minha irmã, responde pra gente também sobre como fazer para aproximar mais do nosso filho, né? E quebrar algumas distâncias de gerações. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Nayan, a gente já assim, já vem caminhando assim, com algumas situações já também de aproximação, porque muitas ações que a gente acaba muitos erros que a gente acaba
cometendo com os nossos filhos, e quando você reconhece isso, se aproxima, você já tem um passo de aproximação, né? Então, a gente já está ali quase chegando em alcançar o nosso filho, né? Então, eu acredito, para quebrar esse ciclo de distanciamento das gerações, quebrar também esse individualismo entre pais, né, que não cruzam a história dos filhos, a gente precisa realmente ter essa disposição. Eu quero fazer isso como pai. Então, mesmo que os pais trabalham muito, sentem-se, têm dificuldade para sentar, para conhecer, para conversar com os seus filhos, mas é muito importante a gente realmente ter um tempo disponível para ter grandes momentos, imprimir memória no coração dos nossos filhos, de conversar, de se aproximar, de rolar no chão no tapete, de jogar bola, de deixar fazer a maquiagem, de fazer poesias, cante, brinque, sorria, se solte, né? Perturbe-os, incomode-os prazerosamente, né? Mesmo que os seus cabelos, pais, já estejam embranquecidos, ainda é possível recuperar os anos. Então, abrace, chore. Abraços são mais importantes do que dar-lhes fortunas. Abraço, eles criam vínculos no coração. Ter tempo, se aproximar dos seus filhos. Certa vez, um filho de 9 anos de idade perguntou ao pai, da médico, quanto ele cobrava por sua consulta. O pai lhe disse o valor. Passou um mês, o filho aproximou do pai e tirou algumas notas do seu bolso e tirou as moedas do cofre e disse com os olhos cheios de lágrimas: pai, faz tempo que eu quero conversar com o senhor, mas o senhor não tem tempo. Eu consegui juntar um valor da sua consulta. Pai, o senhor pode conversar comigo? Os nossos filhos, eles não precisam de gigantes, eles precisam de pessoas, de seres humanos. Os nossos filhos não precisam de executivos, de médicos, de empresários, de administradores de empresa. Os nossos filhos precisam de você, pai, mãe, do jeito que você é. Adquira o hábito de abrir o coração para os seus filhos, para que eles tenham condições de registrar uma imagem excelente de nós como pais. Sabe que o que vai acontecer, não importa se ele tem 3 anos ou 30 anos de idade, mas ele vai se apaixonar por você, se você fizer isso. Você vai reescrever essa história. Se o seu filho estiver longe, você vai alcançar o seu filho. Então, pode vir crises, pode ter dificuldades, outras situações, mas poderão se manter pautado nesse relacionamento com os pais, com um alicerce que foi construído ou que foi reescrito. Filhos precisam de pais que de vez em quando chame olha, vem cá, filho, vamos almoçar ali comigo. Vamos tomar um lanche, um suco, um sorvete. Faz algo diferente com ele. Vai se você tem 8 filhos, 5, 2, 10, não sei. Vai um de cada vez, converse com eles, né? Diga o quanto que ele é importante para você. Filhos precisam de pais, de mães que perguntam para eles, mas é tempo para ouvir. Filhos precisam de pais que tentam participar de suas vidas. Filhos precisam de pais que saibam qual o sonho dos seus filhos, né? E eu quero, assim, já a gente tem um fechamento, eu gostaria, assim, de ler na íntegra aqui um testemunho de uma mãe, e ela, com 26 anos de idade, Nayan, olha aqui que diz. A mãe, com apenas 26 anos, parou ao lado do leito de seu filho de 6 anos, que estava morrendo de leucemia. Embora o coração dela estivesse pleno de tristeza e angústia, ela também tinha um forte sentimento de determinação. Como qualquer outra mãe, ela gostaria que seu filho crescesse e realizasse seus sonhos. Agora, isso não seria mais possível por causa da leucemia terminal. Mas, mesmo assim, ela ainda queria que o sonho do seu filho se transformasse em realidade. Então, tomou a mão do filho e perguntou: Billy, você alguma vez pensou o que você gostaria de ser quando crescer? Você já sonhou o que gostaria de fazer com a sua vida? E o menininho respondeu: mamãe, eu sempre quis ser um bombeiro quando eu crescer. A mãe sorriu e disse: vamos ver se podemos transformar esse sonho em realidade.
Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiros local na cidade de Phoenix, na Arizona, onde encontrou um bombeiro com um enorme coração chamado Bob. Ela explicou a situação do seu filho, seu último desejo, e perguntou se seria possível dar ao seu filhinho de 6 anos uma volta no carro de bombeiros em torno do quarteirão. O Bob, bombeiro, disse: veja, nós podemos fazer mais do que isso. Se a senhora estiver com seu filho pronto às 7 horas da manhã, na próxima quarta-feira, nós o faremos um bombeiro honorário por todo o dia, e ele poderá vir para o quartel, comer conosco, sair para atender as chamadas de incêndio. E se você nos der as medidas dele, conseguiremos um uniforme verdadeiro para ele, com chapéu, com o emblema do nosso batalhão, um casaco amarelo igual ao que vestimos e botas também. E todos eles são confeccionados aqui mesmo na cidade, conseguiremos rapidamente. 3 dias depois, o garoto vestiu seu uniforme de bombeiro e escoltou do leito do hospital até o caminhão de bombeiros. Billy ficou sentado na parte de trás do caminhão e ele foi levado até o quarto central. Ele estava no céu. Ocorreram 3 chamadas naquele dia na cidade de Phoenix e Billy acompanhou todos os 3. Em cada chamada ele foi levado em veículos diferentes, no caminhão-tanque, na van do médico e até no carro especial do chefe de bombeiros. Ele também foi filmado pelo programa de TV local. Tendo seu sonho realizado, todo o amor e atenção que foram dispensados a ele acabaram por tocar profundamente que ele viveu 3 meses mais do que havia médicos previstos. Uma noite, todas as funções vitais começaram a cair dramaticamente. A enfermeira-chefe, que acreditava no conceito de que ninguém deveria morrer sozinho, começou a chamar os da família. Então ela lembrou do dia que Billy tinha passado como um bombeiro. Ligou para o chefe se seria possível enviar um bombeiro naquele momento de passagem para ficar. O chefe dos bombeiros respondeu: nós podemos fazer mais do que isso. Nós estaremos aí em 5 minutos. Faça-me um favor. Quando você ouvir as sirenes, as luzes dos nossos carros, avisa o sistema de som que não se trata de um incêndio. É apenas o corpo de bombeiro vindo visitar, mais uma vez, um de seus mais distintos integrantes. E abrir a porta da janela do quarto dele? Obrigado. 5 minutos depois, uma van, um caminhão com escada mágica chegaram no hospital. Estenderam a escada até o andar onde 6 bombeiros subiram pela escada até o quarto de Billy. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram, esticaram a mão quanto eles o amavam. E diziam quanto eles amavam. Com um soco final, Billy olhou para o chefe e perguntou: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Billy, você é um dos melhores. As palavras, Billy sorriu e fechou seus olhos pela última vez. E você? E nós, pais, diante do pedido dos nossos filhos, temos respondido: eu posso fazer mais do que isso? Não seria diferente, né, se nós pudéssemos refletir na importância que a Bíblia dá para os nossos filhos? Não só dizer, mas realmente fazer mais do que isso. Sabendo que realmente Deus está no céu e tudo que Ele faz lhe agrada. Então, se você talvez tenha dificuldade de entender, será que eu posso fazer mais do que isso para o meu filho? Será que eu posso alcançar o meu filho? Eu quero dizer o seguinte: vocês são instrumentos que Deus escolheu para alcançar seu filho. Você tem um potencial para ser a melhor mãe ou o melhor pai para o seu filho. Busque, portanto, desenvolver esse potencial com esmero, observando como Deus quer que você seja. À medida que você for uma boa filha de Deus, um bom filho de Deus, será uma boa mãe, será um bom pai para o seu filho. Você poderá aprender com a maternidade com outras mães, com a paternidade com outros pais. Mas saiba que você, com as suas características, é a pessoa escolhida por Deus para cuidar do seu filho com as características suas. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe, que Deus continue nos abençoando. Amém. Para alcançar os nossos filhos e resgatar a alegria da sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. História emocionante essa do garotinho aí. Essa eu nunca tinha ouvido, não. Realmente. Lindo, né? Lindo demais. E isso nos traz um aprendizado muito grande no sentido de aquilo que for possível, né?
Você falou, Isso. você deixou bem claro aí, né? Depois, em resumo, aquilo que for possível ser feito pro seu filho, É isso aí. por que não fazer, né? Aham. Por que não fazer? Por que não agradar ele? Por que não ver um sorriso no rosto, né? Enfim, contemplar a alegria dele, uma satisfação, enfim. Eu acho que é por aí. Verdade. Se o seu filho chegou nas tuas mãos, se Deus colocou isso nas tuas mãos, pode ter certeza que ele vai te dar condições para que você seja realmente esse instrumento para abençoar e cuidar, e assim como ele espera. Alguns pais, eles têm uma certa dificuldade em relação a isso, irmã Márcia. E eu digo isso porque eu também já tive esse pensamento. Ficar fazendo gosto demais das crianças vai estragar o filho. Ficar bajulando demais vai deixar esse menino mimado. Claro que tudo tem que ter ali uma balança certinho, tudo, né? Você também não pode ser exagerado ao extremo de um ponto ou ao extremo de outro. Mas o que a gente perde em agradar o nosso filho, né? Se tá dentro dos padrões bíblicos, se tá dentro daquilo que é certo, daquilo que vai fazer bem para todo mundo, né? O que a gente perde em fazer isso? Acho que nada, né? Só ganha. Só ganha, né? Bênção demais. Amém. Minha irmã, mais uma vez, só agradecer você por mais uma tarde especial aqui com a gente, né? Mais essa hora aqui que passa voando. Voando, né? Passa voando, já são 4 horas e 3 minutos agora. E mais uma vez a gente pôde aprender muito, né? Hoje com um tema bem especial. Gostei muito do tema de hoje, né? Como alcançar o meu filho. E nós já temos o tema da próxima semana? Sim, temos já. Nós vamos trabalhar a semana que vem, continuando ainda nessa logística aí, dessa visão dos adolescentes, né? Como lidar com filhos adolescentes. É que nós vamos trabalhar a semana que vem, né? E a gente vai ter também uma noção, um conceito de toda essa a pessoa, assim, o adolescente em si, né? Sim, e como lidar com isso diante também da visão da palavra de Deus. E é importante a gente deixar claro, irmã Márcia, que você falou isso no meio do nosso bate-papo de hoje, a gente dá uma frisada novamente. Estamos primeiro fazendo essa temporada de orientações para os pais, né? Vai chegar. Vai chegar a hora da gente falar para os filhos. Vai chegar. Muito legal, muito bom mesmo. Que Deus te abençoe grandemente. Se quer mandar um abraço, quer trazer uma informação a mais, pode ficar à vontade, viu, minha irmã? Eu vou mandar ali congresso sobre aconselhamento cristão, tema relacionamentos, muito precioso para esse tema que a gente tem abordado aqui sobre famílias. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.